Estimados irmãos, irmãs, bem-vindos a mais essa exposição doutrinária do Instituto Espírita Amigo Germano, a qual faz parte também das atividades de assistência espiritual desenvolvidas pelo nosso Instituto. Por isso que sugerimos a quem tiver interesse que visite a página do Instituto no YouTube, Facebook, Instagram, que irá encontrar estas e outras exposições que visam sempre o esclarecimento, a orientação, o consolo e há muitas reflexões. Na exposição de hoje, vamos falar sobre o título Amai-vos vossos inimigos, retribuindo o mal com o bem. Este tema está referenciado no capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo e também na Bíblia, lá em Mateus capítulo 5, versículos 43 a 47. Bom, inicialmente nós vamos repetir o que Jesus disse quando de sua passagem por este mundo, nas suas pregações, ao dirigir-se a seus seguidores. Então, o que ele dizia? Aprendestes o que sempre ouviu e que lhes foi dito: amareis ao vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Assim também procedem os publicanos e os pagãos. Se apenas aos vossos irmãos saudardes, o que fazeis mais que os outros? As pessoas más também amam os que as amam. Qual seria então o mérito em amar somente os que vos amam? Bom, analisando o que foi dito por Jesus, o povo daquela época sempre ouvia dizer que se amava apenas os amigos, enquanto que os inimigos e as pessoas desafetas eram para ser odiadas. E então, contrariando todas essas teorias, esses conceitos, vem Jesus e diz também para amar essas pessoas, fazer o bem até inclusive orar aos que nos perseguem e nos caluniam. Esta atitude, sabemos todos nós que é dificílima de ser praticada entre os homens. É muito difícil. Mas Jesus insiste em nos ensinar que amar o próximo é um dos princípios básicos da caridade. E que, no entanto, amar os inimigos é o ato mais sublime de aplicação desse princípio. Possuir essa virtude significa alcançar uma das maiores vitórias contra o egoísmo e o orgulho, as quais são duas chagas, são duas feridas que nos afetam e nos corroem diariamente. Entretanto, existe geralmente um equívoco no sentido da palavra amor, nesses casos citados acima. Jesus não pretendeu dizer que cada um de nós tenha para com o seu inimigo, o desafeto, a mesma ternura, o mesmo carinho, a mesma afeição, e até mesmo a mesma confiança que nós dispensamos aos nossos amigos ou às nossas pessoas que são mais próximas, Então, ninguém de sã consciência vai depositar confiança numa pessoa que a gente sabe que ela só nos deseja o mal, É impossível na nossa prática do dia a dia. Não poderá também cultivar uma amizade sabendo que essa pessoa poderá abusar dessa amizade, e inclusive nos prejudicar. Não poderá também haver uma manifestação de simpatia, igualmente com que aquela simpatia que nós dispensamos, aquelas pessoas que comungam das mesmas ideias nossas,
e tampouco vai sentir o mesmo prazer de estar junto com essa pessoa, né? Ao que sente na companhia de um amigo, por exemplo, né? Essas duas circunstâncias e maneiras de sentir é resultado até mesmo de uma lei física, ou seja, da atração e da repulsão dos fluidos. O pensamento maldoso ou malévolo, ela provoca uma corrente fluídica negativa e penosa, enquanto que o pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio, né, num agradável ambiente de harmonia e de paz. Ocorre que, devido à pobreza da nossa linguagem humana, nos obriga a nos servir do mesmo termo ou palavra para exprimir situações diferentes de um mesmo sentimento. Nesse caso, amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor e nem desejo de vingança. É perdoar-lhes o mal que nos causem. É não dificultar qualquer tentativa de reconciliação. É desejar-lhes o bem e não o mal. É socorrer-lhe, se for preciso, inclusive, né? É abster-se de prejudicá-los, seja nas mais variadas oportunidades, seja por palavras ou atos. Em resumo, é retribuir tudo aquilo que ele nos faz de mal e de prejudicial, sempre com o bem, mas sem a intenção de humilhá-lo e de menosprezá-lo. Porque para os que creem na vida futura e que entendem que tudo aqui se resume na vida presente, vê no seu inimigo um ser nocivo e que só lhe perturba, só lhe incomoda, né? Pensando ele então que somente através da sua morte poderá livrar-se dele. Um ledo engano, né? Já para os que creem na continuidade da vida, né, no prosseguimento, mesmo após a morte do corpo físico, e principalmente para os espíritas, é diferente a maneira de ver isso tudo, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, e entre os quais a vida atual, a vida presente, não passa de um simples ponto, ligando essas duas passagens. Sabe também que os homens maus e perversos são instrumentos das provas e expiações pelas quais optou por passar. Nós optamos por passar por essas provas e obsessões. E também nós optamos por suportar, e por isso a manter-se com o ponto de vista elevado. Tornam essas vicissitudes, então, e maldades menos amargas, se nós temos essa concepção. Ao invés de nós nos queixar, vingar-se ou desejar o mal, agradecemos então a Deus por mais essa experiência, né? E essa oportunidade de demonstrar a sua paciência, a sua resignação. Por isso que, diante disso, naturalmente ele vai deixar levar-se para a ideia do perdão. E então, finalizando, convém refletirmos que o homem que se eleva moralmente se coloca acima da humanidade material. Compreende perfeitamente que o ódio, o rancor e a vingança só o evitariam e o rebaixariam, então, ao nível do homem atrasado, aquele que não evoluiu moralmente na sua caminhada evolutiva. Então pensemos nisso, para que não voltemos a pensar igual àquela pessoa que nos ofende. Que assim seja.